Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de História, nós vamos fazer as atividades que estão aqui nas páginas 213 até a página 220, tá? Nessa atividade, nós vamos ver como as diferentes civilizações fazem a contagem do tempo e como já contaram também. As nossas outras aulas, de hoje, de língua portuguesa e de arte, serão através do aplicativo Zoom. Então, de vídeo no portal, nós só teremos hoje da aula de História. Então, pega o seu livro, abra comigo na página 213 e nós vamos da página 213 até a página 220, combinado? Então, vamos lá. Os relógios e a forma de medir o tempo. Nós sabemos que uma das primeiras formas que as civilizações utilizavam para medir o tempo foram os relógios de sol, Os relógios que recebiam energia solar e que marcavam, Eles faziam a contagem do tempo marcando as horas diferentes do dia. Então, ele marcava o tempo desde o nascer até o pôr do sol. Então, era possível saber que havia variação de tempo entre esses períodos, Dependendo da posição da sombra, o objeto que ficava do relógio, Então, o sol, ele permitia a variação da sombra e isso mostrava mudanças durante o dia. Então, alguns estudos apontam que esse tipo de relógio foi usado há 3.500 anos no Egito. Então, aí na página 213, está mostrando um relógio de sol. Uma outra forma também foi o relógio de água. Então, ele funcionava a partir de dois recipientes, um cheio e o outro era vazio. O cheio tinha um pequeno furo, um furo pequenininho, e às vezes tinha algumas marcações de tempo em seu exterior. E o vazio, ficava embaixo, fazia a marcação do tempo, era contada pelo tempo que demorava para encher o recipiente vazio. Então, ficava o recipiente vazio e um cheio. O recipiente cheio tinha um furinho pequenininho e ele ia encher o recipiente vazio. A contagem do tempo era feita através da forma do tempo em que demorava para o recipiente vazio ser cheio. Então, nós já vimos aí o relógio a sol e o relógio a água. Uma outra forma muito utilizada, eu estou lá na página 214 agora, foi o relógio de areia, também chamado de ampulheta. Eu conheço como ampulheta. Então, o seu funcionamento também funcionou parecido com o relógio de água, Ele era feito areia e aí o tempo que demorava para encher a outra parte, para a areia descer, marcava a precisão das horas. E houve toda uma evolução para nós chegarmos às tecnologias atuais. Hoje nós temos relógios que medem quantidade de caloria que você perdeu, que tem cronômetro. Os relógios são usados em partidas de futebol, em corridas, em tudo isso. Fato é que o tempo sempre foi contado. Uma forma que nós vimos na aula passada de contagem do tempo é antes de Cristo e depois de Cristo, lá na linha do tempo, tá bom? Também temos como importantes para a marcação do tempo os calendários. Então, nós temos o calendário no Ocidente, que ele se divide em dias, semanas, meses e anos, E existem no Brasil outros tipos de calendário, tá bom? O calendário utilizado no Brasil é o calendário gregoriano, Por que ele tem esse nome? Porque ele foi promulgado pelo Papa Gregório no século XIII, lá em 1582. E aí ele foi adotado por todos os países europeus que foram ligados ao catolicismo. Então, o nosso calendário, ele possui dias, meses, anos, não é isso? E aí nós contamos também as semanas, tá bem? Então, nós vemos que a contagem do tempo, ela também foi uma forma de evolução histórica. E há diferentes tipos de calendários, tá bom?
Existem aí, além do calendário gregoriano, que sofreu a influência do cristianismo, né, que foi promulgado lá pelo Papa Gregório, né, existem outros calendários ao redor do mundo que também sofrem influências e sofreram de acordo com a religião ou de acordo com os costumes daquela sociedade. De repente, uma dada sociedade, o catolicismo não é tão forte, e aí eles utilizam outros calendários. A exemplo disso é o calendário chinês, que é representado por um animal do horóscopo chinês. O horóscopo chinês é diferente do tipo de horóscopo em que existe no Brasil, tá bem? Então, a marcação do tempo nas civilizações americanas. Então, vamos lá, página 217. Antes da chegada dos europeus ao continente americano, né, que nós sabemos que os europeus chegaram, já haviam muitas civilizações habitando todo o continente. Então, elas também foram desenvolvendo diferentes formas de marcar o tempo, assim como calendários. Então, os maias, um dos povos que habitavam a América Central, eles possuíam 2 calendários. Um para a vida religiosa, porque eles acreditavam lá nos seus deuses, e outra para a agricultura, tá bom? O calendário religioso era chamado Tzolk'in e possuía somente 260 dias. O nosso calendário possui 365 ou 366. Lá no calendário religioso dos maias, ele era dividido em 13 meses e em cada mês tinham 20 dias. O nosso calendário possui apenas 12 meses, variando de 30 a 31 dias, exceto fevereiro, que chega a 28 ou 29 se o ano for bissexto, tá bom? Isso era o calendário religioso deles. O calendário agrícola, ele estava ligado ao plantio e à colheita, né? Porque a agricultura é isso, é o plantio e colheita de alimentos. Então, a base do calendário agrícola era o sol, né? Então, ele tinha o mesmo princípio de que muitos outros, em que a Terra ia completar 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol, tá bom? O que é curioso nesses 2 calendários? Os 2 funcionavam juntos, tá bom? Então, a cada 3.172 anos, eles se iniciavam na mesma época, tá bom? Então, os maias tinham o calendário religioso e o calendário agrícola, tá bom? Na América, o que inclui os povos indígenas do Brasil foi a marcação do tempo, que está muito ligada aos fenômenos da natureza, né? Então, os indígenas, eles estão ligados à agricultura, às chuvas, ao frio, à colheita dos rios e assim por diante. Já na cultura africana, a contagem do tempo também teve as suas formas, né? Antes da cultura africana sofrer a influência do islamismo e do cristianismo, eles possuíam diversas tribos e diversos reinos africanos possuíam outros tipos de calendário. Os egípcios, eles utilizavam o sol e a água, né, para contar os dias. Também usavam como guia o surgimento de uma estrela chamada Sírio, né? E os calendários dos povos africanos são contados de acordo com fenômenos da natureza ou de acordo com os plantios também, tá, pessoal? Então, o que nós vamos resumir nessa matéria? Nós vamos resumir que as civilizações têm as suas formas de medir o tempo, tá bom? Com a chegada dos portugueses, foi adotada, né, no Brasil, nós temos outras medições de tempo. Com a chegada dos portugueses, nós temos o século, depois, com a Semana da Arte Moderna, inseriram a década, nós temos os milênios, né? Então, nós precisamos entender o que é século. É um período compreendido de 100 anos. O que é década? É um período compreendido de 10 anos. Milênio, 1000 anos, tá bom? Então, um século de 1 a 100, né? Século 4, de 301 ao 400. Aí, na página 219, vocês vão encontrar uma tabelinha. Na página 220, nós vamos fazer atividade. Então, olhem só. Vocês vão escrever aí na página 220, no número 5. Em que década você nasceu? É uma resposta pessoal. De qual século?
Sua mãe nasceu em que ano? Qual era a década? A televisão foi inventada em 1925. Qual era a década? Década de 20, né? E o século? Século 20. Se você tiver dúvida, você vai lá na página de trás, que tá na tabelinha, que tem aí a divisão dos séculos, tá bom? Depois, a invasão da cidade de Constantinopla ocorreu em 1453. Qual era o século? Vamos na tabelinha. Bom, de 901 a 1000 era o século 16, século 10. Bem, se a invasão aconteceu em 1453, nós já estamos no século 15, né? Lembrando que quando nós escrevemos séculos, né, algarismo romano, não posso botar com números cardinais, não, eu escrevo com algarismos romanos. A família real portuguesa veio ao Brasil em 1808. Qual era o século? O ano de 1808 estava em qual século? Aí vocês vão colocar o século, tá bom? O Império Romano foi derrotado em 476 depois de Cristo. Nosso calendário começa a contar. Qual era o século? O ano de 476 está inserido em qual século? A escravidão no Brasil acabou em 1888. Qual era a década? Década. E qual era o século? Ok? Então, olhem só. Tem uma dica aí para você indicar qual é o século. E depois tem aí, ó, algarismos usados por nós, algarismos romanos. Vocês vão observar. Tá bem? Então, a nossa atividade só vai ficar até aqui hoje. Um beijo, façam com muita atenção.